Boa noite, irmãos. Novamente estamos reunidos em pensamento para mais um Evangelho no Lar, um momento de estudo, de reflexão. Há pouco eu lhes disse, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não será suficiente para manter entre homens uma ordem social capaz de tomá-los felizes. Eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Vocês poderão encontrar, é verdade, impulsos generosos, mesmo entre pessoas que não tenham religião definida. Mas essa caridade séria, que só pode ser exercida com abnegação, com sacrifício diário de todo e qualquer interesse egoístico, esta somente a fé pode inspirá-la. Nada, além da fé, nos fará carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem desejoso de prazeres fáceis se iluda sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas de sua própria felicidade. É certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. A vida terrena, porém, deve unicamente servir para o nosso aperfeiçoamento moral, que se alcança mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das coisas materiais. Por isso, as dificuldades da vida, a diversidade de gostos, de pendores, de necessidade, são meios utilizados para que vocês evoluam moralmente, exercitando, dessa maneira, a caridade. O motivo é que somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que vocês podem manter a harmonia entre tendências tão diversas que vocês têm. Vocês têm, contudo, razão em afirmar que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se ele a procurar, não nos prazeres materiais, mas na prática do bem. A história do cristianismo fala de mártires que caminhavam ao suplício com alegria. Hoje, porém, na sua sociedade, para vocês serem cristãos, não se faz necessário nem o sacrifício da fogueira, nem o sacrifício da vida, mas, única e simplesmente, o sacrifício de seu egoísmo, de seu orgulho e de sua vaidade pessoal. Vocês triunfarão, se a caridade os inspirar e se a fé os sustentar. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Bem, irmãos, como visto, esse item é um item não muito extenso, mas nos traz, como sempre o Evangelho traz, uma mensagem muito importante em relação à prática da caridade. E esse item de hoje, fé e caridade, estão juntas porque a fé é a mola propulsora, né, que nos impulsiona a caridade. E a caridade, para que ela seja realmente verdadeira e possa nos auxiliar na nossa evolução moral, é preciso, como dito aqui no texto, se despir dessa capa, dessa couraça do egoísmo, do orgulho, que impedem a nossa evolução. E para que possamos fazer a caridade com a fé verdadeira, é preciso também outra virtude que é muito importante, a humildade. Pois sem a humildade fica muito difícil a prática da caridade. O orgulhoso, o egoísta, o vaidoso, ele tem uma certa dificuldade de praticar a caridade, porque para a caridade ser realmente verdadeira, com fé, como dito aqui no assunto de hoje, ela tem que ser despida desses vícios, dessas tendências que não contribuem para a nossa evolução. O materialismo ele é importante, nos facilita a nossa evolução aqui, mas não se resume em tudo que nós precisamos para nos direcionar ao caminho de Deus. Como visto anteriormente nos itens deste capítulo, o olhar ao nosso irmão, amar o próximo como a si mesmo, sem julgar, é muito importante para que possamos evoluir juntos e não isoladamente.
Então, irmãos, com essas poucas palavras, está realizado o comentário desse texto. Novamente vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador da vida, ao nosso irmão e Mestre Jesus, aos Espíritos de luz que estão conosco nesse momento importante do Evangelho da nossa Casa Espírita Laio Nogueira. Vamos dividir essa luz que estamos recebendo nesse momento com os nossos irmãos, trabalhadores da Casa Laio Nogueira, frequentadores, simpatizantes e todas aquelas pessoas que nesse momento estão conectadas com esse Evangelho, que possam receber essa luz conforme sua necessidade, o seu merecimento. Os irmãos também que constam na nossa lista de radiações, no livro da nossa casa, que possam ser atendidas, não somente esses irmãos, mas também os seus familiares que estão envolvidos em momentos de aflição, que sejam também todos atendidos conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Vamos pedir também pela paz que tenhamos não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e na paz pelo mundo. Que o grande Mestre e a divindade nos proteja, nos ampare frente às adversidades que estamos passando no momento. E como sabemos, elas vêm para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, e que tenhamos a serenidade suficiente para entender o momento de voltarmos a seguir a nossa caminhada. Pedimos também pelas águas, em especial a que temos nos nossos lares, que seja colocado nela o remédio necessário para atender às nossas necessidades do corpo físico, do nosso campo mental, e que possamos ter uma semana com muita serenidade, com muita paz e muito equilíbrio. Pedimos também, já em final desse Evangelho, que os nossos lares sejam purificados, sejam harmonizados, que os espíritos amigos retirem as densidades, as negatividades e algum fluido que não esteja alinhado para o bem, e que possamos em breve termos harmonia e muita paz. Em nome de Jesus e de Allan Kardec, nós encerramos mais um Evangelho no Lar, e que assim seja. Uma boa noite a todos.